Olá pessoal, meu nome é Fernando e este é o canal da comunidade Profissão Laser. E hoje nós vamos pegar uma madeira dessa daqui, uma tábua de pinos normal e fazer esta placa aqui. Olha que legal. Isso foi gravado a laser e usado no sistema, uma técnica de pintura, né? Então eu vou mostrar o passo a passo de como eu fiz essa placa aqui. Muito legal. Essa é uma das várias técnicas que existe para você juntar a gravação a laser, o recorte a laser e pintura. Então, Fred, solta a vinheta. Então, como sempre, vou compartilhar minha tela. Antes, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Tela compartilhada. O que acontece, pessoal? Eu fui buscar alguns arquivos na internet. Preparei os vetores, deixei todos prontos, né? Vetores que, na verdade, encontrei imagens. E aí, eu fui trazendo essas imagens aqui pro Lightburn. Fui rastreando as imagens. E a primeira coisa que eu fiz foi preparar a minha área de trabalho. Quer dizer, eu peguei o tamanho dessa placa, pegando o tamanho dessa placa aqui, ó, e transformando ela na ferramenta T1. A ferramenta T1, como eu já falei, ela é uma ferramenta que ela me dá uma orientação da área de trabalho, ela me referencia a máquina num ponto zero e tudo que eu coloco dentro dela fica na mesma posição, ok? E eu não preciso me preocupar porque ela não tem saída para o laser. Ela só serve para eu organizar a minha área de trabalho aqui para fazer a arte, por exemplo, para poder ajustar essa arte. Eu fui ajustando toda a placa, a arte da placa, da melhor maneira que eu estava encontrando, até eu chegar numa posição aqui que foi essa posição, eu curti ela. O YouTube ficou bem grandão ali, a comunidade, eu tive que deixar um pouquinho de lado para eu poder ampliar um pouco mais o tamanho dela. Aí eu falei, nossa, tá faltando alguma coisa nessa placa aqui, viu? Fui na internet buscar o joinha do compartilhe, esse joinha aqui. Então eu fui buscar uma imagem na internet e depois eu fui buscar uma imagem do sininho. Então aproveita, se inscreva no canal, dê o seu like e ative as notificações para você ficar sabendo de mais vídeos como este. Então o próximo passo foi encontrar a imagem. Depois que a imagem, eu selecionei as imagens, eu baixo a imagem no Lightburn e isso é uma vantagem tremenda, porque ali mesmo eu rastreio. Você viu como foi rápido? Cliquei em rastrear a imagem. Na verdade, já procurei uma imagem de tamanho grande, que tinha uma qualidade boa. Eu peguei essa imagem e rastreei ela e já fiz ali o sininho. Com o sininho pronto, fui fazer o mesmo processo com o quê? Com o joia. Uma imagem boa, já rastreei, coloquei ali. Ela veio com uma circunferência. Simplesmente desagrupei a circunferência, ficou só o joinha. Então essa parte foi a parte só que eu preparei os vetores. Quer dizer, eu preparei todos os vetores ali que eu vou fazer os recortes. Só que antes de eu começar a fazer os recortes, eu fiz um planejamento. Qual foi o planejamento que eu fiz? Eu fiz um planejamento de entender a coloração que eu ia colocar em cada recorte. Porque observem que, como unidade de profissão, eu tenho uma cor só, aqui ó, preto e aqui um roxo, né? O joinha, uma cor só. Sininho, uma cor só. O YouTube, eu já tenho 3 cores. Eu tenho o preto, só que esse vetor aqui, uma cor só. E aqui eu tenho uma sobreposição de cores. Então eu tenho uma técnica aqui que eu usei para fazer o branco, o vermelho, depois o branco, ok? E esse daqui eu usei o negativo, ao contrário, tá? Então, ó, negativo, 2 cores, então técnicas diferentes. E o restante, padrão, normal, é só recortar, arrancar e pintar. Então, mas antes de eu chegar até isso, eu falei, deixa eu escolher as cores que eu vou fazer para entender como que vai ficar essa placa. E foi nessa hora, por exemplo, que eu comecei a fazer os preenchimentos. Olha lá, ó. Eu preenchi o tube, pensei, vou fazer ele vermelho, o fundo vai ficar branco. Parte de se inscrever no canal, mesma coisa, eu vou deixar preto. A mãozinha eu resolvi deixar vermelho. Aí depois ali a comunidade, eu fui fazendo um agrupamento nela para que ela tava toda zicada. E depois eu cheguei nessa coloração que eu iria fazer. A única diferença é que eu não tinha tinta para a comunidade, eu resolvi colocar ela preta depois. Depois que eu coloquei toda a coloração e eu falei assim, é dessa forma que vai ficar a minha placa, eu simplesmente tiro todos os preenchimentos. Eu tiro todos os preenchimentos, eu coloquei ela na posição e aí agora eu vou dar algumas dicas importantes aqui. Então agora eu terei todo o preenchimento dela, porque eu vou somente recortar a placa para fazer a pintura. Então nesse momento aqui, ó, eu fui
nesse quadrado, eu fui habilitando e desabilitando a saída. Ok. Eu fui habilitando e desabilitando mostrar, que é o mostrar na tela. Então, eu habilitei a hora que eu gostaria de... ou cada parte que eu fui cortando. Então, eu fui cortando, pintando, fui cortando, pintando, cortando, pintando. Para eu não perder a posição, eu posicionei a peça lá e travei, vocês vão ver agora logo adiante. Mas, muito importante, eu usei coordenadas absolutas, ok? Coordenadas absolutas. Observem que eu vou deixar em absoluto aqui o meu ponto zero da máquina está aqui e eu vou colocar a referência de entrada também aqui para eu poder ajustar a posição que a placa vai estar aqui nesses pontos. Então, voltando, recapitulando, coordenada absoluta, ponto zero, vou ajustar aqui e vou ajustar esta posição aqui que vai me orientar na posição que eu coloquei a placa lá. Desta forma, eu sempre vou sair do meu ponto zero. Eu tiro a placa, coloco a placa e ela volta para o ponto zero para eu continuar fazendo a gravação. É muito importante. São detalhes que faz toda a diferença na hora de fazer uma produção, por exemplo, de placa ou qualquer outro produto que você coloque e retire na máquina. Você bota lá, faz alguma operação, tira, faz uma pintura, faz um lixamento, faz alguma coisa, eu preciso voltar na mesma posição para fazer o segundo processo. Então, esses detalhes são muito importantes. Eu gosto muito de trabalhar com a coordenada absoluta, porque dessa forma eu tenho certeza que eu não vou perder o ponto zero, ok? Então, continuando aqui. Aqui não apareceu fazendo os ajustes que eu acabei de falar, mas vocês vão entender que foi esses pontos que eu fiz para posicionar a peça sempre no mesmo lugar no próximo vídeo aqui. Aqui já estou com a minha máquina pronta. Eu coloquei uma tábua que eu tenho aqui, uma tábua que ela acabou virando uma tábua de sacrifício. E aí eu comecei a achar a melhor posição para eu fixar a minha placa. Eu preciso de uma posição que ela funcione para mim, para eu tirar e colocar e nada se mexa. Nem essa base que eu coloquei, nada se mexa. Então eu fui fazendo alguns ajustes. Eu fui observando se ia ficar legal dessa maneira. E aí eu vi que não ficou nada legal desse jeito. Estava ruim de colocar, ruim de tirar. Não tinha uma posição. O laser estava muito próximo da placa. Depois ele não liberava. Eu teria que empurrar um pouco o laser, mas eu já estava próximo ao final do curso. Aí eu peguei, o que eu fiz? Eu falei assim, não tá legal, eu quero um negócio muito bem feito. Tava manco ali. Falei, pô, eu tenho que melhorar isso, senão minha placa não vai dar qualidade. Aí simplesmente eu fui e tirei tudo. Retirei tudo novamente. Pode ver aqui, ó, que eu vou começar a soltar. Já soltei. E aí eu tava vendo que não tava ficando legal. Então eu fui, travei a minha peça primeiro, que é a minha base ali, que seria minha base de sacrifício, né? Que na verdade nem estragou ela, só os parafusos. Achei uma outra posição. Eu desloquei aqui em cima, ó. Eu desloquei esse ponto aqui em cima, tá? Para eu colocar uma trava. Eu liberei aqui, ó, para ele não ficar, ele ficar só encostado, mas para eu ter o ajuste de altura da minha máquina. E eu fui colocando essas travas. Eu coloquei a trava aqui, eu coloquei essas travas aqui, ó, que não deixou ela andar. Eu coloquei essas travas que não deixou ela andar. Coloquei mais uma trava aqui embaixo que não dá para ver. E aí, esta trava também aqui, ó, encosto aqui, encosto, e aqui em cima eu vou colocar mais um encosto. Então ficou extremamente travado a minha base aqui, que eu posso tirar ela tranquilamente e colocar ela na posição. Mas como a técnica que eu vou estar usando hoje, neste vídeo, foi com pincel, então eu fui fazendo as pinturas ali mesmo, mas eu poderia sim tirar e colocar ela, e eu não me preocupei em ela se mexer. Colocava, tirava as fitas e ela não se mexia, e sempre eu voltava a gravação no mesmo ponto. Então aqui já com o objeto quase todo travado, mais um ponto aqui de fixação e o último lá em cima. Aí eu testei, tirei, coloquei, ele entrou bem justo mesmo, até com uma certa dificuldade, ó. Então ela tinha uma posição que eu tinha que encaixar ela meio que por igual ali, ó. Ó, entrou bem justo, travei bem ela. Perfeito, é o que eu preciso para eu conseguir fazer essa gravação com qualidade. Então, escolhi o vetor e depois eu já ajustei uma base onde eu consiga qualidade na fixação. 2 pontos principais. Vamos para o próximo. Próximo passo. Esse passo a passo aqui, todos são extremamente importantes.
extremamente importantes mesmo. Então, nesse caso meu aqui, eu não tinha nenhuma máscara de adesivo, não tinha nada. Então, o que eu tinha aqui? Silver tape. Então, eu peguei o silver tape. Não foi uma das melhores opções, porque ele é um pouco grosso e eu tenho que usar uma potência um pouco maior da máquina para ela poder fazer os recortes, né, no silver tape. Mas deu certo. Então, se eu tiver, por exemplo, uma máscara de adesivo, alguma coisa que seja mais fino, fica mais fácil para eu trabalhar. Eu não preciso ficar passando várias vezes, igual eu fui fazendo aqui. Aqui foi passando todas as camadas, várias camadas sobrepostas ali. E muito importante, eu peguei e passei forte ali a mão. Um pano, peguei e esfreguei muito ali mesmo. Para quê? Para aderir bastante. Porque se qualquer pontinho do silver tape ele ficar levantado, qualquer ponto, aquele ponto a tinta pode entrar lá embaixo e eu perder a placa inteira por causa de um detalhe. Então, nesse momento aqui que tá parado ali, que vocês não estão vendo a imagem, eu tô ali esfregando, volto aqui em cima da mesa, dou mais uma esfregada lá com o pano para deixar bem ancorado mesmo. Já com a placa ali no lugar, né? Voltei ela ali, ó. Tenho uma dificuldade para colocar ela porque eu deixei bem justo mesmo, bem justo. Então, eu já tenho minha placa, que ela já tá presa num ponto específico que eu vou colocar e tirar ela daquele ponto. Então eu já tenho a minha área de trabalho determinada junto com o meu arquivo, colado o silver tape. Eu estou fazendo ali alguns testes para ver se ela não fugiu do alinhamento. Então tá inteiro travado. Tá travado nesse ponto, travado aqui, ó. Então tá inteira travada a minha placa. Como a máquina já está ali no ponto zero dela, que eu usei a coordenada absoluta, toda vez ela volta para o ponto zero, que é próximo aos sensores ali, e daquele ponto zero eu mando ela fazer um recorte. Então, nesse caso aqui, ela está fazendo o recorte somente do silver tape. Então, eu usei minha máquina é uma máquina de 50 watts, eu usei 25 de velocidade, tá, em milímetros por segundo, ok? 25 de velocidade, eu usei 30 de potência. Ela recortou o silver tape e ela aprofundou um pouquinho só na madeira, mas muito pouco na madeira ela aprofundou. E ela cortou meio que no limite já o silver tape por causa da velocidade e tudo mais. E em alguns pontos que o silver tape está sobreposto, eu tenho um pouco até de dificuldade de tirar ele, porque ela cortou bem superficial mesmo. Então, o próximo passo agora aqui é fazer os recortes da parte de pintura, ok? Então aqui já recortei a comunidade, já tirei todo o silver tape dali, e agora esse ponto já está pronto para eu poder fazer a pintura. Como a comunidade, eu não tinha a cor, que seria uma cor meio rosada, eu falei assim, não, vai pintar de preto, depois eu vou cortar as outras partes pretas e já vai tudo junto no preto. Aí eu falei assim, não, vou recortar agora o vermelho, porque o vermelho eu tenho uma quantidade grande para pintar, que são áreas maiores, por causa do YouTube ali, do Tube, né? E aí para eu ter mais tempo de secagem. Então eu falei, vou cortar todos os vermelhos agora e já vou pintar os vermelhos para eles secando enquanto eu vou fazendo os outros recortes. Então já agrupei todos os vermelhos na minha máquina, mandei ela lá no software, agrupei todos os vermelhos, liguei o botãozinho lá para eu ver a saída, mandei ele para a máquina e agora estou recortando todos os vermelhos. Sempre coordenadas absolutas, mesma velocidade, mesma potência, 25 de velocidade, 30 de potência, a máquina minha é de 50 watts, ok? E depois de tudo recortado, essa aqui, ó, é a velocidade real dos recortes. Depois de tudo recortado, sem novidade nenhuma, eu vou lá e retiro toda a fita. Eu pego uma pinça comum, uma pinça que ela... essas pinças que usam em manicure, só que ela é um pouquinho melhor a qualidade dela. Então eu pego ela, com o auxílio dela, vou retirando ali. Não me preocupo em mexer a placa, porque a placa já está bem travada, e vou retirando toda essa máscara. Eu deixo a parte que eu vou ficar branco, que é a parte do tube, que seria o negativo, eu deixo ela ali, não retiro, porque depois eu vou ter que colocar uma outra máscara. Então, do jeito que está agora aqui, eu já posso ir pintando. Enquanto eu vou pintando, vai secando, você já vai ganhando tempo, né, de secagem. Então eu comecei a fazer a pintura. Eu estou usando, nessa pintura aqui de vermelho, eu estou usando tinta guache. Guache normal, normalzinho mesmo. Vou pintar tudo de vermelho com o auxílio do pincel. Parte vermelha totalmente pintada. Vou na máquina, escolho a próxima cor que eu vou fazer.
E com a próxima cor, que aí no caso vai ser a Profissão Laser, que vai ser o roxinho, né? Eu já vou fazer o recorte nele para fazer a pintura, mesmo processo. E por último, pessoal, agora o preto que faltou. Como eu decidi colocar o comunidade preto, então eu acabei cortando ele primeiro para ele não ter tinta. E o preto também eu não tinha o guache. Então a cor preta aqui eu pintei com tinta de tecido PVA. Eu vou mostrar a tinta para vocês, de PVA, ok? E vou falar bem a verdade, para mim foi melhor do que a guache. Se eu tivesse que fazer mais pinturas, por exemplo, em placas de madeira igual essa ou semelhante a essa, eu iria comprar várias dessas tintas PVA que ela tem uma rentabilidade melhor, porque elas são potes grandes, né? E a qualidade, a facilidade de pintar é melhor do que o guache. Muito importante que ali no subscribe, que é o se inscrever ali, a parte do subscribe, eu tirei a máscara, né? Então ela ficou negativo, diferente do You, que tirei a própria letra, diferente do Tube. Então agora eu vou pintar tudo de preto, comunidade You e o se inscrever, tudo de preto. Agora eu estou usando essa tinta já, que é o PVA. Ela é mais fácil para aplicar, ela seca mais rápido e a superfície dela fica muito melhor na madeira, mas muito melhor que o guache. Antes de eu fazer a máscara branca, nós vamos pintar ali o tube, ok? Do YouTube. Eu quero mostrar para vocês este copo aqui, ó. Esta caneca, na verdade, né? Olha só que legal essa caneca. Ela é uma caneca 360, ok? E eu vou mostrar um detalhe para vocês muito legal agora. Deixa eu ver se consigo pegar a frente que eu quero mostrar. Esta é uma caneca que ela estava morta. Eu errei a gravação dela. Eu fui gravar e na parte de baixo dela juntou toda a gravação que não dava para ver. Olha lá, eu vou colocar até o dedo ali, não estava dando para ver a pele da cobra, nada. Então, a garrafa morta, a garrafa que ela teria que ir para o lixo, por causa que eu errei a gravação. Eu fui tentar fazer vários testes nela, acabei errando, mas falei assim, não, eu vou tentar recuperar. E aí eu joguei uma técnica nela, e aí eu consegui deixar com esse efeito. Olha que fantástico que ficou esse efeito. Agora, se você aí tem dificuldade para trabalhar com o seu eixo rotativo, para conseguir técnicas diferenciadas igual a essa daqui, para você dominar o seu equipamento, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tudo sobre a comunidade Profissão Laser. Então eu vou deixar o link para você entrar no plano trimestral, no plano semestral. Todos eles estão com desconto. Ou se você quer ficar um ano com a gente dentro da comunidade Profissão Laser, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E com certeza lá é o ambiente perfeito. Lá é tudo que você precisa para você dominar a sua máquina de gravação a laser,
Pode ser ela, diodo, pode ser fiber, pode ser UV, máquina CO2, todos os equipamentos, nós temos suportes, nós temos videoaulas, temos uma equipe técnica, tudo o que você precisa para dominar o mercado de corte e gravação a laser, personalizações. Olha que fantástico este resultado aqui, pessoal. Olha isso, olha que trabalho. Um objeto perdido, uma caneca perdida com esse nível de acabamento final. Olha isso. Muito diferenciado, hein? Muito diferenciado de tudo que é concorrência por aí. Bora pro finalzinho do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal para você receber muitos conteúdos igual a esse daqui. Se você trabalha com laser, com gravação a laser, este é o canal que você precisa estar inscrito. E por último, pessoal, agora eu tiro ali a palavra tube, para eu fazer a máscara, para eu poder pintar de branco. Então, se eu tivesse que tirar essa tábua e voltar ela tranquilo, eu conseguiria fazer isso sem problema nenhum. Mas eu não precisei, porque eu estava pintando com pincel, mas às vezes eu quero pintar, por exemplo, com um spray. Aí eu não vou pintar em cima da máquina para ficar sujando toda a minha máquina, né? Então eu posso tirar, ir lá, pintar com spray e depois devolver. Ok? Então, nesse momento eu tiro tudo ali, o tube, e coloco uma máscara. Máscara do quê? De silver tape, mesmo produto que eu estou fazendo. Máscara colocado. Eu nem me preocupei de colocar naquele canto ali em cima, porque eu só vou usar mesmo o tube. Aí eu já tenho um arquivo, somente agora com o tube, sem fazer o outro recorte externo. Já preparei, mandei para a máquina. Fui verificar ali se não estava solto, né? Minha placa. Muito importante. Continuei usando as coordenadas absoluta para fazer o posicionamento de ponto zero da máquina. Então, dessa forma, eu recorto e recorto novamente em cima do mesmo ponto, garantindo o posicionamento da placa da forma que eu mostrei ali no começo do vídeo. Feito isso, eu vou só arrancar agora a máscara ali do tube e entrar com a tinta branca. Para mim agora, esta é a parte mais gratificante de todas, é retirar toda a máscara. Então eu vou retirando toda a máscara ali para ver o resultado final. Pessoal, então tudo que eu usei aqui, tinta guache normal, igual vocês estão vendo aqui, a tinta de tecido PVA, ok? Fita silver tape normal, acho que é 30 ou 40 reais. Mercado Livre, acho que se abusar vem 2 rolos por 50 reais. Muito baratinho, dá para usar um monte e tem uma infinidade de utilidades. É que nem Bombril. E por último, esse finalizador aqui, ele é um verniz. Ele é um verniz como se fosse uma resina final aqui em spray. E o que eu fiz? Eu passei no final, lógico, para ancorar melhor minha tinta e dar um brilho na minha placa. Vamos ver como que eu fiz. Está aqui o resultado final da minha placa. 2 cores. Invertido, então, a coloração, mais cores aqui. Olha que fantástico que fica essa placa, pessoal. Isso aqui é uma ideia de muitas coisas que vocês podem fazer aí com a sua gravadora laser. Então, daqui o passo a passo, não se esqueça
deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos igual a esse. Vídeo recomendado, vou deixar aqui em cima. Outro método de fazer essa gravação, corte, gravação em pintura. Vídeo recomendado aqui, assistam. Até o próximo vídeo. Até mais.